Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso quarto Maple Bear Talks e hoje eu tô aqui em São Bernardo do Campo, junto com a Laiane, que é professora aqui. Tudo bem, Laiane? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tô bem empolgado para essa conversa de hoje, porque a gente vai falar um pouquinho da campanha. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir a campanha da Maple Bear desse ano? Acho que uma das coisas que mais me encantam, Laiane, quando a gente fala da campanha, quando a gente fala da Maple Bear e do marketing, é justamente essa proximidade que o acadêmico tem do marketing. A gente quer, na hora de mostrar a Maple Bear, de contar um pouquinho daquilo que a gente faz dentro de sala de aula, a gente quer contar isso com verdade, a gente quer contar como são as atividades, a gente quer naqueles 30 segundos, naquele 1 minuto, de fato mostrar o impacto que a Maple Bear tem na vida dos nossos alunos. E aí acho que esse Talks é muito relevante, porque nada melhor do que estar com as pessoas que participaram. E esse processo começa ali desde a seleção dos nossos atores, que nada mais são verdadeiros alunos da Maple Bear. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi participar dessa campanha, como é que foi ser escolhida para representar aí todos esses outros 1000 professores que a gente tem na rede, que trazem um pouquinho dessa experiência do que é estar dentro de uma sala da Maple Bear. Então, trabalhar nessa campanha foi incrível, porque eu basicamente fiz o que eu faço todos os dias, que é dar aula. É desse jeito que a gente dá aula na Maple Bear. A gente traz materiais, a gente traz o lúdico, a gente traz o criativo, para que as crianças consigam aprender da melhor forma, vendo, acontecendo, tendo experiências, sentindo, tocando. Então, pra mim foi uma honra. Fiquei super feliz porque é realmente o que eu faço todos os dias, né? Que bacana. Agora, você falou uma coisa que me chamou, eu já participei de outras gravações, mas você falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Na verdade, eu vim dar aula, eu fiz aquilo que eu faço todo dia. E aí a gente vê ali na imagem, né, eu assisti a campanha e você tem ali 2 alunos que estão justamente fazendo uma experiência, né, dentro de um aquário grande. Conta um pouquinho, então, como que foi essa aula? O que você fez, né? O que aquilo estava representando para chegar ali naquela experiência que a gente teve? Então, ali a gente tem um trabalho de densidade, porque para crianças pequenas vai ser uma coisa super diferente. Mas assim, a gente coloca um objeto e fala, você acha que vai afundar ou vai boiar? Aí a criança coloca, já tem aquela coisa que vai despertar ali, e a criança vai pensar... Miss, eu acho que vai boiar. Vamos testar? Vamos conhecer? Coloca dentro da água, vê se afunda, vê se boia e a gente aprende dessa forma, testando, vendo, para que a criança consiga aprender a teoria na prática, até mesmo assim super pequenininho. Nossa, que bacana. E que idade tinham essas crianças? 5 anos. Então, olha só quanta coisa legal você tá trazendo, quanta coisa a gente tá revelando, né? Acho que é aquela... Acho que se fosse um quadro, a gente podia falar os bastidores da campanha, trazer um pouco dessa metodologia do que acontece. A gente tem ali crianças de 5 anos fazendo uma atividade mão na massa, uma atividade lúdica, trazendo de verdade esse aprendizado, né, que a gente fala hands-on, e trabalhando conceitos de ciência, né? Você trouxe aí a palavra densidade, que eu acho que é muito importante a gente pensar nesses conceitos, né? O que de verdade estava sendo trabalhado. E eu queria que você fizesse aí uma conexão. Que turma que você dá aula? Eu dou aula pro Year 1 e pro Year 3. Então você dá aula para os mais velhos, né? 1º e 3º ano. Mas já dei aula pro SK. Já deu aula para SK também. Traz um pouquinho pra gente, então, qual que é a importância de eu trabalhar esses conceitos de forma tão lúdica lá na educação infantil, que impacto que isso tem para você no aprendizado lá no 1º e no 3º ano? Então, na educação infantil a gente constrói a base para as crianças. É ali o momento que as crianças vão ser apresentadas para o mundo. Então, uma coisa que eu aprendi aqui na educação infantil vai ser vista de uma outra forma na educação, no ensino fundamental, e depois vai ser visto de uma outra forma no ensino médio, no high school. Então, Miss, eu aprendi isso no SK, eu tenho memória de ter feito isso no SK, e aquilo vai ser desenvolvido de uma outra forma lá no high school. Então, tudo começa na educação infantil. A base é construída na educação infantil, que vai sendo desenrolada, costurada ao longo dos anos, né, na escola. Sensacional. A gente vê aí a importância da gente construir essa base sólida na educação infantil, o quanto de verdade essas experiências vão ficar marcadas, eles vão poder fazer conexões com aqueles famosos conteúdos. É engraçado que essa atividade do que afunda e do que flutua é uma das minhas favoritas, porque a gente não tá só trabalhando ciências, mas a gente tá trabalhando a frustração também.
Porque eu preciso levantar uma hipótese, eu preciso falar daquilo que eu acho que vai acontecer, se aquele objeto vai afundar ou vai flutuar. E aí eu tenho que lidar com a frustração, com o erro e o quanto eu aprendo com isso de uma forma tão positiva. Eu acho que a gente revela isso também no aprendizado. E sobre a campanha, conta pra mim essa ideia da primeira vez até todas as possibilidades e oportunidades que eu tenho. E talvez essa seja uma pergunta que a gente repita aí. A gente tem 4 blocos hoje nesse Maple Bear Talks. E talvez eu repita essa pergunta para outras pessoas, porque isso é muito interessante. Quando a gente fala de todas as oportunidades que a gente propicia para os nossos alunos. O que você achou desse tema da campanha e como que você consegue conectar isso com aquilo que você faz dentro de sala de aula? Quando eu vi o resultado da campanha, eu fiquei super orgulhosa de ter visto e de ter participado. Porque é exatamente o que a gente faz aqui e o que a gente está vivenciando. E essa conexão, esse link de ali na educação infantil eu estou fazendo essa atividade, que aí, né, a primeira leitura, eu lanço meu livro, eu tenho uma noite de autógrafos, e aí lá no ensino médio eu tô me preparando para viajar, quem sabe mostrar o meu livro lá fora, no Canadá, né? Então, é realmente isso, mostrou o que é a educação aqui na Maple Bear. Essa construção dessa base na educação infantil, que vai para o ensino fundamental, que vai para o high school, e essa construção aos poucos, e que tudo tem uma primeira vez, que tudo tem um início. E aqui na Maple Bear nós iniciamos de uma forma forte, que vai sendo construída ao longo de todos os anos. Elaine, você como professora, como que você se sente sendo a responsável por tantas primeiras vezes dos nossos alunos? Eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa de poder fazer parte da vida de tantas crianças, né? Porque a criança vai começar aqui comigo, eu sou responsável por isso, responsável por sorrisos, por mentes, por ensinar. Então eu me sinto orgulhosa e muito feliz. Que bacana. Então, Laiane, a gente falou da primeira atividade, né? Essa atividade de Floaters and Sinkers, que a gente está trabalhando princípios de ciências, que a gente está trabalhando densidade, que a gente está trabalhando a frustração. Então, são habilidades, né? Não são só as habilidades acadêmicas, mas tem um foco voltado também para essas habilidades sociais, para essas habilidades emocionais. Mas eu sei também que não foi essa a única atividade que você fez nesse dia da campanha, que você proporcionou outras experiências para os nossos alunos. O que era? Conta um pouquinho pra gente desse segundo momento. Nós trabalhamos com uma atividade de matemática, que foi contagem. Mas a gente não trabalhou contagem somente contando 1, 2, 3. Vamos a cubinhos? Vamos contar os cubinhos? Vamos trabalhar as cores? Vamos entrar nessa imersão dessa atividade? A gente vai mostrar os números, a professora modela, a turma faz, nós fazemos juntos. E aí eu caminho para fazer de forma individual, que é isso que a gente trabalha na Maple Bear, né? Então as crianças viram a atividade, trabalharam com essa atividade e elas experienciaram essa atividade, né? Porque eu conto os cubinhos, eu coloco os cubinhos na minha frame, eu sei como esse número é mostrado, então nós trabalhamos também com essa experiência de matemática. Poxa, que bacana. E que aula de metodologia que você deu pra gente. Inclusive, aproveito pra convidar quem ainda não assistiu os nossos Maple Bear Drops fazerem isso, porque a gente tem um dos nossos drops fala justamente sobre o que você acabou de trazer, que é a liberação gradual de responsabilidade. Quando você fala, né, do professor modelando, do professor demonstrando ali a contagem, né, de você fazer junto com os alunos para que eles desenvolvam esse aprendizado, sejam protagonistas e consigam fazer isso de forma independente. Então essa parte da campanha também teve todo esse contexto por trás para a gente conseguir capturar ali um retrato de todo esse aprendizado, é isso? Sim, a gente fez realmente o que é uma aula Maple Bear. O que a gente faz em sala de aula foi o que foi mostrado na campanha. E a gente tá falando ali de alunos de 5 anos também? Exatamente, alunos de SK 5 anos. Construindo a base para esse aprendizado de matemática de forma sólida, de forma concreta, com experiências reais que vão de fato construir o aprendizado. E aí, acho que como professora vale muito a pena fazer essa pergunta. Como é que você vê matemática na Maple Bear? Eu vejo a matemática na Maple Bear de uma forma muito sólida e muito bem construída. As crianças têm a base, como eu já mencionei, essa base bem construída na educação infantil. Nos centros, as crianças têm atividades incríveis de matemática, trabalhando com manipulativos, diferentes materiais que são ali dados para elas. São dadas oportunidades para essas crianças aprenderem. E aí a matemática vai se desenrolando de uma forma lúdica, prática, visual, que não é só escrever no livro, mas não, eu vejo a matemática acontecendo ali na minha frente, o que prepara os nossos alunos para
futuros aí, concursos para ganhar muitas medalhas, muitos prêmios. Que bacana. E a gente já tem esses resultados, às vezes, muito concretos nas nossas diversas escolas. A gente vê os alunos participando dessas Olimpíadas, dessas diversas oportunidades, aí, competições, sejam mais tradicionais ou sejam mais práticas, mais lógicas, mais racionais, eles têm, com certeza, resultados incríveis. Quero já começar te agradecendo pela participação. Acho que você trouxe aí, mostrou pra gente, né, como a gente falou lá no começo, da importância e dessa conexão que a gente tem da campanha, do marketing com o acadêmico. O quanto a gente quer de verdade mostrar aquilo que acontece dentro de sala de aula, trazer essa realidade, essa verdade daquilo que a gente faz. E se ajudou a gente a contextualizar, contando, na verdade, os bastidores, que não são os bastidores, é onde de verdade tudo aquilo acontece. Então, quero começar te agradecendo aí pela aula de metodologia, pelas conexões que você permitiu a gente fazer, mas acho que tem uma pergunta, se a gente está falando da campanha, de trazer mais alunos, né, de aumentar essa comunidade de aprendizado que a gente tanto acredita, aí eu tenho uma pergunta para você como professora que vivencia isso todos os dias. Por que escolher a Maple Bear? Eu acredito que a Maple Bear é muito mais que uma escola. É um lugar de vivência das crianças, que elas vão ser respeitadas, acolhidas, elas vão aprender de forma respeitosa, respeitando o momento da criança, mas sim, criando uma base que é forte e que essa base forte vai levar essa criança para um futuro incrível. Então a gente está falando muito mais do que aquela escola que pensa só no dia a dia, na matemática, em português, história e geografia. A gente está falando de verdade de formar esses cidadãos para a vida, para terem oportunidades, para fazerem suas escolhas. Sim, 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 é isso. Show. Super obrigado pela sua participação. Esse foi o primeiro bloco do nosso Maple Bear Talks e a gente continua daqui a pouquinho falando ainda mais dessa incrível campanha da Maple Bear, que traz verdade e que traz aquilo que acontece dentro da sala de aula. Obrigado, Laiane, foi um prazer. Imagina, eu que agradeço. No bloco anterior, a gente conversou aí com a Laiane um pouquinho, a gente falou sobre as atividades de Floaters and Sinkers, a gente falou sobre matemática, inclusive na campanha, eu não sei se vocês já repararam, a gente tem um aluno que mostra a medalha porque ele foi medalhista nas Olimpíadas Internacionais de Matemática, na Singa. Então, mais aí um resultado concreto que a gente trouxe para nossa campanha. E agora eu tô com o Taluan, e a gente vai continuar falando sobre essas atividades. Tudo bem, Taluan? Tudo, tô ótimo. Eu queria conversar um pouquinho, eu queria que você trouxesse como é que foi o contexto, como é que foi a atividade que vocês fizeram para a campanha no laboratório. Você pode contar um pouquinho pra gente como foi? Sim, na campanha teve duas atividades, né? Um experimento que se chama Rate of Dissolving, ok? Então você consegue ver quão rápido você consegue dissolver um químico em diferentes temperaturas. Então, provavelmente, você vê na campanha, assim, de forma rápida, você vê uns vaporzinhos da água, porque a água estava realmente ebolindo ali no heater, e eles misturam, no caso, pode ser qualquer químico, tá? Desde que você consiga comparar o químico dissolvido do não dissolvido, e eles conseguem ver na temperatura quente, na temperatura fria, né? Uma outra forma de fazer esse experimento é fazer interdisciplinar com artes, né? Eu sou o professor das interdisciplinaridades, eu gosto de misturar todo mundo. Então, você pode colocar cores, também que envolve cores. Por exemplo, você vê uma mistura de cores, então, quem entende de artes, né? Eu tenho que tomar cuidado para não falar de artes, porque eu não sou da arte, mas eu tô falando aqui na área da ciência. Não tem problema, eu acho isso muito chamamos legal. de artes. Tanto que eu falo com os alunos isso, gente, eu vou tentar explicar da forma da ciência, tá? Mas vocês podem depois perguntar para o professor de artes, porque vai ter uma explicação, uma outra visão. Mas esse experimento, ele encaixa nisso. Porque se você colocar uma cor e você colocar uma outra cor tentar dissolver uma outra cor, você vai obter uma cor secundária, né? Duas cores primárias, você tem uma secundária, né? Então, isso foi feito também na campanha, né? Então, teve porque a gente fez vários takes, né? Então, eu ia preparando, enquanto o pessoal estava preparando todo mundo, eu estava preparando vários sets de experimentos, assim que existia no programa, que a gente ia para fazer na hora também. E o segundo foi aquele que parece brilhando, né? Uma luz branca forte, que o pessoal da câmera até ficou preocupado, mas isso daí não vai queimar a câmera, não? Eu falei, não, olha, não tem nenhuma emissão de infravermelho desse químico aqui quando você queima ele. Mas, na verdade, só está queimando, é uma oxidação do magnésio, né?
Você tem o magnésio, ele reage com oxigênio, depois você tem o magnesium oxide, que é o óxido de magnésio. É um experimento de química, tá no Year 9, né? De vez em quando acontece do programa usar químicos diferentes, mas você tem químicos semelhantes na tabela periódica, tá? E aí, quando a gente está falando de países diferentes, por exemplo, no Brasil, a legalidade de usar químicos no Brasil é diferente do Canadá. Mas isso não quer dizer que o experimento vai ser... You won't skip the experiment. Dá para fazer esse experimento ainda, dá para continuar. Então, o magnésio ele é um substituto, no caso, que é legal a gente usar aqui, né? Seguindo as leis do Brasil. Então, eu optei para fazer esse experimento também no comercial, na propaganda, porque é um experimento que geralmente as crianças gostam muito. Eu falei, é um experimento muito rápido, que era legal para fazer, chamava muita atenção, era bonito, eu adoro o experimento bonito, formal. Eu falo para os alunos, presta atenção que esse experimento aqui é formal, é um experimento elegante. Então, a gente tem que fazer com elegância. Que bacana. Aí eles ficam todos sérios, né? Tudo é um experimento elegante. Poxa, que bacana, Talô, porque acho que assim, você tá trazendo várias coisas que fazem a gente refletir sobre a campanha, assim como a gente fez no bloco anterior, quando a gente estava falando das crianças menores. Qual era a idade das crianças que estavam fazendo essas experiências com você? Olha, eu posso estar enganado, mas eu lembro que era criança do Year 5, Year 4, né? Então, eles estavam fazendo o experimento do Rate of Dissolving. O experimento do Burning Magnesium, de queimar o magnésio, eles não fazem. Se vocês verem na campanha, eu estava fazendo, né? Era a minha mão ali. Não, porque eles realmente não podem, é tudo uma questão de segurança, né? Uma fala que você teve que me chamou muita atenção e que eu achei muito bacana era enquanto o pessoal da filmagem estava se organizando e preparando para a filmagem, né, para fazer os takes, eu estava ali organizando diversos experimentos. Você estava planejando diversas aulas. Você estava organizando. Então, eu acho que isso traz mais uma vez uma coisa muito bacana. O quanto a campanha revela aquilo que de fato está acontecendo dentro de sala de aula. Sim. Quando você vai substituir uma aula, por exemplo, coloca o experimento, vou pegar o experimento mais legal e o mais rápido de preparar. Né? Pra gente impressionar, Foi a mesma ideia. Que bacana. Quando você assistiu a campanha, quando você pensa na campanha e vê, né, a gente está falando ali de alguns segundos, de alguns minutos que a gente tenta retratar aquilo que a gente acredita, o que a gente faz com os alunos, o que você planeja ali com todo o cuidado nas suas aulas. Como que você relaciona aquilo que você vê na campanha, o resultado disso, com a experiência dentro de sala de aula? Olha, a campanha, tudo que a campanha mostrou ali é realmente o que acontece. Então, o sentimento até que acontece, que aconteceu na campanha, com as crianças, comigo, eu explico, porque as crianças que participaram da propaganda, eu nunca tinha visto ela, a primeira vez que eu vi ela. Mas eram alunos da Maple Bear. Era aluno da Maple Bear. Isso ajudou, não ajudou? É uma curiosidade, isso ajudou? Isso. Então, a sensação de você ter primeira vez um aluno na sala, vendo um experimento, ela é única. E eu sei que eles sentiram isso. Eles estavam ansiosos demais para fazer experimento. E o pessoal que estava preparando, arrumando o cabelo deles, né? Que estavam com o cabelo solto, o jaleco, ter que fechado. Então, eles estavam ansiosos. É exatamente igual aos alunos primeiro dia do laboratório. Poxa, Talô, você trouxe outra coisa sensacional aí que eu gostei. Você usou o termo a primeira vez de ver os alunos participarem de um experimento desse, é única. E o tema da campanha foi isso, né? Da primeira vez até todas as oportunidades que a gente tem. E aí talvez essa pergunta seja até repetitiva, acho que eu vou fazer com todo mundo nas nossas conversas, mas o que você achou desse tema da campanha? Né? Quando você pensa todas as primeiras vezes, todas as oportunidades que nós estamos proporcionando para os nossos alunos, né, com tudo que eles podem construir aí ao longo da trajetória na escola e depois fora dela. Como que você vê esse tema da campanha? O que ele revela para você? O que revela para mim é o seguinte: o mundo tem muitas portas. O mundo tem muitas portas. E se a gente ficar só focando em duas portas, a gente esquece das outras. E de vez em quando as outras é um mundo maravilhoso que você nem viu, né? Então, eu acho que a campanha, o que a Maple Bear quis mostrar e o que eu percebi quando eu vi a propaganda é o seguinte: olha quantas portas existem no mundo. Se eu posso ser químico, se eu quiser. Tudo bem, de vez em quando a gente não gosta de química. De vez em quando a gente não gosta de física é difícil, eu sei. Mas sempre tem aquele aluno que fala, meu negócio é física. Meu negócio é música. Entendeu? Então, a campanha, o que eu senti quando eu vi a campanha que tá conectado, que é o real, é a quantidade de porta que as crianças, os seus filhos podem ter acesso no mundo. E na Maple Bear tem essas portas.
todas essas portas. A gente tenta trazer o máximo de portas possíveis para essas crianças. Fiquei Tá? até arrepiado, né? Porque é isso mesmo, é todas as possibilidades, oportunidades, né? Não é um grande abrir de portas, um grande Você não abrir precisa de... passar por todas as portas, você não precisa. Mas você está vendo todas essas portas, você pode escolher. O poder de escolher é maravilhoso. É a liberdade de escolha. E uma liberdade de escolha conhecendo todas essas possibilidades antes, para eu conseguir fazer uma escolha mais assertiva, uma escolha mais adequada. Exatamente. E aí você trouxe uma outra característica que não dá para deixar passar, que eu acho que é sua, mas que eu já vi em vários outros professores da Maple Bear, que é a questão da interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. E por que eu falo que não dá para deixar passar? Porque quando você fala de oportunidade, quando você fala de porta, quando você fala de tudo isso, né, que a gente proporciona dentro da Maple Bear, é legal que você vê que você é o professor da área de exatas, que às vezes é um professor mais temido, matemática, física, não tem como a gente... Né, a gente tem tradicionalmente aí, talvez até infelizmente, esse medo com essas disciplinas, mas eu tenho certeza que isso não deve acontecer com seus alunos, pelo seu estilo, e acho que principalmente por você conseguir conectar todas essas outras disciplinas. E aí a minha pergunta para você é justamente isso. Qual é a importância que você vê dentro disso? E por que você acha que isso provoca um aprendizado diferente quando a gente fala de olhar para a nossa área, mas sabendo e reconhecendo que existem tantas outras? Vou te trazer uma resposta que é da filosofia da ciência. Existem formas, existem visões. Quando a gente fala de comunidades, cada comunidade tem a sua visão. Quando você traz a interdisciplinaridade, é você conectar diferentes visões, sendo que elas estão falando a mesma coisa. Vocês estão vendo a mesma coisa com diferentes visões. Eu vou dar um exemplo que eu acho mais legal de interdisciplinaridade de ciências, que é de cor, porque os alunos gostam. Os alunos gostam, também gostam. Que é... Eu falar de cor... Eu falar de cor... Eu vou explicar o espectro da luz, qual que é o comprimento da onda de luz para aquela cor. Essa aqui é para ciência. Você pega isso aqui e leva para artes, fala assim, não, isso daqui, essa onda de luz, na verdade está falando que é essa tal cor, se você misturar essa onda de luz com essa onda de luz, você faz essa cor. Então, são diferentes visões de ver o mundo, mas de comunidades diferentes, mas é a mesma coisa. Então, cada comunidade tem a sua forma de ver o mundo. O livro da Maple Bear, eu geralmente falo esse nome errado, porque eu tenho dificuldade. Todo mundo dá risada de mim, que é o Saskatchewan. Saskatchewan. Você falou certo, é isso mesmo. Consegui. Eu treinei muito para falar, que é difícil. É Saskatchewan. Eu treinei muito para falar, mas o livro dá um exemplo disso, que ele traz visão de culturas indígenas. Isso. Tá entendendo? Então, olha isso aqui. E olha isso daqui da parte de ciência. É a mesma coisa. Estão usando palavra diferente. A gente está usando cor primária, secundária. E aqui a gente está usando espectro da luz, o comprimento do espectro da luz. É a mesma coisa. Com palavras diferentes. Com formas de ver o mundo. Entendeu? Vai cair naquele negócio das portinhas. Agora é com os olhos. Que olhos você quer escolher para ver o mundo? Aquela que a gente fala, né? Que todo ponto de vista, na verdade, é só a vista de um ponto. Se eu olhar por todos os lados, eu vou conseguir ter perspectivas diferentes, eu vou conseguir aumentar meu repertório, eu vou estabelecer conexões diferentes e ainda tenho a possibilidade de entender o outro. E eu lembro, o aluno perguntou, eu sempre tenho aquele aluno pergunta, mas por que eu vou aprender isso, né? Por que eu vou aprender isso? Na ciência eu tenho a resposta, na matemática, porque eu também sou professor de matemática. E isso é legal, essas respostas diferentes ajudam o aluno a conectar o porquê eu tenho que aprender aquilo. Isso, entendeu? Porque a realidade dele Você pode pegou, ser diferente. Você entendeu, é isso mesmo. É essa a resposta que ia chegar, entendeu? Eu falo para eles, gente, tudo bem, vocês nunca vão falar o que é o espectro da luz, o que é o espectro da luz contínua daqui a 20 anos. Mas a forma de ver o mundo, você vai ter. Você entra nessa aula e ver o magnésio queimando, a forma de você ver o magnésio, ver um metal, é diferente quando você sai dessa aula. Não estou querendo dizer que você vai usar magnésio, vai fazer reação química para a sua vida inteira. Mas a forma de ver o mundo é diferente. Você é uma outra pessoa quando você sai da aula. Você não percebeu, mas você é uma outra pessoa quando você sai da aula. Você vai se construindo com a escola e vai exatamente... Eles ficam... Bacana, que legal, Thalua. E você trouxe, eu ouvindo você assim, e um pouco dessa aula mesmo que você deu agora,
Você trouxe um outro ponto importante também, Roberto, quando você falou do material, quando você falou da experiência e do que aconteceu na campanha, que foi a importância que a gente dá para as expectativas de aprendizagem. A gente tem expectativas de aprendizagem claras, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o que a gente quer desenvolver, seja academicamente, seja, né, social, seja emocional, e aí a gente tem recursos diferentes para fazer isso acontecer. Quando você trouxe a comparação do material, quando você falou da questão do que é legal e do que não é legal no Brasil para a utilização desses materiais, e agora também falando um pouquinho da interdisciplinaridade, isso ficou muito claro para mim, o quanto a gente trabalha na MapleBear com expectativas de aprendizagem clara, bem definidas, que a gente sabe o que a gente quer desenvolver, e aí eu tenho um mundo de recursos para conseguir fazer isso. Então não é sobre o magnésio, não é sobre o metal especificamente, mas é sobre o aprendizado que eu quero provocar a partir daquela experiência, a partir daquele recurso, a partir daquele livro que a gente está escolhendo para utilizar naquele momento. Achei isso muito bacana também. É muito bonito. Eu vim da escola britânica, né? E eu comparo muito os materiais didáticos, né? Eu gosto de comparar e ver. Eu gosto de usar o que é melhor para mim como professor. E o do canadense, da MapleBear, é muito bonito. Meu Deus do céu. É muito bonito. Dá muito gosto de fazer o experimento com eles. É uma coisa muito... É uma forma de ver o mundo, assim, que é um mundo colorido. Assim, é perfeito. Entendeu? Porque se eu pegar um livro didático que é dessa finura, que só coloca a fórmula lá, só coloca a reação química, mas, tá, o que isso tem a ver com o mundo? O livro da MapleBear conecta o mundo com a ciência. Eu estou falando da ciência, porque é um livro de ciência. Ele conecta o mundo, a realidade do aluno com a ciência. É por isso que eu acho muito bonito. Eu vou aproveitar, não tem como deixar passar isso também. Vou aproveitar essa oportunidade de ser professor de exatas. E aí você falou de um livro que tem a fórmula e de o quanto o livro da MapleBear possibilita essa conexão. E eu acredito muito nisso também, a gente vê isso acontecendo. Mas você aí dando aula para os mais velhos, como professor de exatas, a MapleBear, ela prepara também para essa realidade brasileira? Você vê isso? Prepara, claro que prepara. Não é uma preocupação que a gente tem que ter, então? Não, claro que prepara. Por causa que é o seguinte... quando a gente fala do Brasil... aqui com essa pergunta, hein, ó. Não, eu acho interessante essa pergunta. Ela é válida. Porque quando a gente fala do Brasil, a gente acaba focando, acaba entrando no vestibular, essas coisas, né? A conversa sempre cai em vestibular, a conversa sempre cai em, sei lá, negócio de ETEC, essas coisas assim. Enem. Isso, tá? O que eles aprendem, qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa que eles aprendem no Brasil. Qual que é a diferença? Tá? A diferença é que o conteúdo que a gente tem que aprender para entrar no vestibular, ele está aqui, nessa caixinha. Então, você tem uma caixinha, tanto que você vai entrar no site do vestibular, tem uma lista de coisas que você tem que estudar. Todo mundo faz isso. Qual que é o livro que eu tenho que ler? O famoso edital, precisa ver o que está lá publicado. Está lá uma caixinha bonitinha para você. Que nem eu falei, a MapleBear não é um livrinho desse tamanho. Não tem só a caixinha. A MapleBear tem mais, é uma forma de ver o mundo, entendeu? Se você focar só no vestibular, se for uma escolha sua, tá ok, tudo bem. Se você vê o mundo só como vestibular, tá ok, tudo bem. Você tem isso na MapleBear. A caixinha aqui, tem aqui, ó. Você pega essa parte do livro, separa pro lado, não tem essa página do livro, pega essa daqui. É isso aqui, acabou. Agora, quando chega pra mim, eu preciso fazer uma apresentação, eu tenho uma equipe de foguete aqui da escola, que é minha equipe campeã de foguete, que eles viajam muito. Eu preciso fazer uma apresentação. Opa, o mundo não é só vestibular, né? Agora você tem que viajar, fazer uma apresentação para um monte de reitor de universidade, e não é vestibular. Exato. Quem prepara isso? Agora a gente tem que sair da caixinha. Não é só a caixinha. A MapleBear prepara. E é o quanto, espetacular. A gente sabe, a gente já tem resultados reais e eu acho que mais e mais a gente vai construindo isso, o quanto a gente consegue conectar, e é o que você falou, o vestibular é uma porta. Sim, é uma porta. Quantas outras portas tem? E eu não posso me preocupar em desenvolver o aluno só para aquele contexto. Ele precisa saber argumentar, ele precisa aprender a convencer, a concordar, a discordar. Quantas outras coisas eles não vão desenvolvendo ao longo de tudo isso? Falar um negócio, eu lembro dessa viagem que a gente fez com a equipe de foguete, a gente ficou tão impressionado com a apresentação dos alunos da MapleBear,
era maravilhoso. Eu falei, meu Deus, eu trouxe uma equipe de cientista. É que nem o que eu falei. Se você focar só nessa caixinha, você fica nessa caixinha. Tudo bem, é uma escolha. Todo mundo tem direito à escolha. Mas a Maple Bear prepara para apresentar. A gente viu aqui, a gente apresentou, a gente fez uma apresentação formal. Falamos inglês. Tem um pessoal do inglês lá que faz o intercâmbio. Não tem problema, nossos alunos vão lá e falam. Tá entendendo? Enquanto eles estão prontos para participar de diferentes contextos. Não é preparar para o mundo? Se eles forem o pontinho, eles conseguem ter várias visões Não daquele é preparar pontinho. pro mundo? Exatamente. O mundo não é uma caixinha. Legal. Talua, super obrigado. Nossa, foi espetacular, sensacional. Quero te agradecer muito, mas quero terminar com uma pergunta, que eu acho que é importante. A gente falou aí de toda a campanha, o quanto a campanha revela o que acontece dentro da sala de aula. Inclusive, a gente falou aí das primeiras vezes, achei muito bacana. Você teve a oportunidade de fazer uma experiência e ver a reação de alguns alunos de outras escolas pela primeira vez. Mas a campanha, ela tá ali dedicada a contar o que a gente faz, né? A aumentar a nossa comunidade, em trazer mais alunos. Mas e para você? Por que as pessoas deveriam ou poderiam, por que escolher a Maple Bear? Cara, a Maple Bear, para mim, assim... É um mundo assim que você entra e você se apaixona. Porque quando eu comecei na Maple Bear, pra mim, vou ser honesto, era mais uma escola. Eu vou trabalhar em mais uma escola. É uma escola canadense, currículo diferente, eu adoro, experimento, pego o currículo. Mas quando eu senti tudo que esses alunos viviam, eu fiquei um pouquinho com inveja deles. Olha o que eu queria viver. Eles não entendem, né? Mas quando eu entrei... Nosso contexto é muito diferente. Essa era a palavra. Contexto. O contexto da Maple Bear, ele é maravilhoso. Né? Tanto que quando eu fui viajar para essa competição e os alunos da Maple Bear encontraram os outros da Maple Bear, tinha uma outra Maple Bear lá. Cara, foi uma conexão tão fácil. Natural. Parecia que eles eram amigos, 10 anos. Eles estavam sempre felizes, eles se juntavam, brincavam. Eles se destacam. É impressionante como você vai nesses eventos fora, né? E você percebe a diferença de perfil dos alunos. Foi isso que me fez ficar na escola. Eu falo isso para todo mundo. Eu fico na Maple Bear porque ali o perfil é diferente. É um outro perfil. E é um perfil que eu gosto. Eu me vejo. Eu me sinto feliz quando eu tô com a galera. Né? Que eu tô com essa galera. Que legal. Nossa, Talua, de novo, obrigado pela sua paixão, pelo que você faz dia a dia. Foi um prazer conversar com você, te conhecer um pouquinho melhor. E daqui a pouco a gente continua conversando com mais um participante dessa campanha, que também é da área pedagógica, que também trouxe aí verdade, contexto e realidade para essa campanha. Obrigado, Talua. Agradeço. Tudo bem, Carlos? Tudo jóia, Richard. Muito bacana você estar aqui com a gente para a gente continuar essa conversa. A gente está falando aí com os participantes reais, né, que são os professores da nossa campanha da Maple Bear. Foi bacana que no bloco anterior a gente estava com o Taluan e a gente falou com ele sobre interdisciplinaridade, sobre os diversos pontos de vista. Ele falou um pouco também de arte, de música. E agora a gente está com você, que é professor de música aqui da Maple Bear São Bernardo. Conta um pouquinho pra gente como foi. Eu assisti lá você com o violão, cantando, a criançada curtindo. Eu queria ouvir um pouquinho como é que foi essa experiência de ser professor e participar da campanha da Maple Bear com os alunos. Legal. Foi uma experiência bem bacana, Richard. Bem legal mesmo, assim. A estrutura, o que estava atrás da câmera impressionou a gente, porque realmente foi uma coisa profissional, cinematográfica. Eu mesmo não imaginava que seria uma coisa dessa dimensão. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de ter contato também com alunos de outras Maple Bear. Então, assim, foi muito bacana. Nós ensaiamos 2 músicas e na hora a gente teve essa oportunidade de fazer algo ali ao vivo mesmo, com as crianças. Nós cantamos, foi tudo muito natural. E apesar de toda a repetição, né, que está por trás de uma produção artística, de uma produção cinematográfica, foi
muito divertido. E o que eu percebi que as crianças estavam felizes, estavam realmente engajadas. Então a gente trouxe um pouco da experiência de sala de aula para frente das câmeras para poder compartilhar aí com o Brasil e com o Mercosul inteiro. Poxa, que legal, olha só. Você falou assim que, mesmo tendo a repetição, mesmo tendo isso, foi uma coisa natural e que vocês tiveram a oportunidade de fazer ao vivo. Exato. Então dá pra falar, por exemplo, que o que aconteceu ali na campanha, que aquilo que a gente tá vendo, que aquele momento é a mesma coisa que acontece dentro de sala de aula. Aquela energia, aquilo que a gente vê das crianças curtindo ali. Isso, acho que refletiu bem o que é o dia a dia da nossa aula de música, principalmente para a educação infantil, dentro da Maple Bear, né? É sempre muito espontâneo, natural e dando o protagonismo para o aluno, né? Porque a gente está ali, mas a gente está ali como um apoio para que o aluno cante, para que o aluno desenvolva o repertório e aí desenvolva o vocabulário também, a percepção sonora. Foi muito bacana. Você dá aula pra qual idade, Carlos? Eu dou aula do Nursery ao Year 9. Ou seja, você tem uma experiência completa do desenvolvimento do aluno em música, desde a educação infantil até o ensino médio. Isso mesmo. E aí, vamos fazer o seguinte, uma curiosidade que a gente fala tanto das possibilidades, né? Inclusive, a gente falou sobre isso. Maple Bear abre diversas portas, diversas oportunidades e possibilidades. E muito mais do que ficar focado só nos conteúdos acadêmicos, a gente precisa trazer arte, a gente precisa trazer música, a gente precisa expandir o repertório dos nossos alunos com outras atividades. Robótica, depois inclusive a gente vai falar sobre isso também. Mas quando a gente pensa na música, por que música é importante? Por que você vê esse trabalho tão significativo na Maple Bear? E como que você fala dele um pouquinho desde a educação infantil até o ensino médio? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender, Richard, é o que é música. É uma pergunta que parece fácil, parece simples, mas é uma pergunta difícil de responder, né? Como você responderia? O que é música pra você? Música. O que você pensa? Música pra mim... Nossa, é difícil. Difícil, né? Não Parece tinha pensado. simples. Música pra mim é aquele som, é aquele ritmo, são aquelas palavras que fazem eu curtir, que despertam um sentimento gostoso. Legal. Acho que é assim que eu descreveria a música. Bacana, bacana. E é muito legal porque eu gosto sempre de jogar essa pergunta para os alunos, essa reflexão, porque todo o nosso trabalho vai partir daí, desde o nursery até chegar no Year 9. Então, música é o quê? Música é a arte de organizar os sons. Então, existe o som, que é um resultado de um movimento chamado vibração. Então, sem movimento não tem vibração, consequentemente não tem som. E a música é a arte que nos ensina a organizar estes sons. Então, o som por som, ele é barulho, o som por som, ele é ruído. Então, as crianças na Maple Bear, desde o nursery, elas aprendem o quê? Identificar os sons, tá? Reproduzir os sons e organizá-los de modo a produzir música. É claro, é um processo. Quando a gente fala de educação infantil, a criança vai aprender a perceber o som. Perceber se o som é grave ou agudo, se o som é forte ou é fraco, se o som é longo ou é curto. Qual é a origem do som, da onde esse som vem, por quê e como eu posso organizá-lo de modo a produzir música. E aí a gente usa os instrumentos, né? A gente tem os centros, então tem o Music Center na sala, que as crianças têm acesso a tambor, triângulo, xilofone, flauta. Então tem essa exploração sonora de perceber e explorar os sons para poder organizá-lo de modo a produzir música. E no inglês, é claro, entra a questão do repertório. Quando a gente fala de repertório musical, uma forma da criança estar desenvolvendo o vocabulário, tá? Passando pelo ensino fundamental, hoje na Maple Bear São Bernardo a gente tem a aplicação da flauta, a flauta doce, né? Soprano barroca. Então o aluno tem a oportunidade, além de explorar os sons do ambiente, ele tem a oportunidade também de ter um instrumento dele e trazer para a aula, né? Então dentro do nosso programa Maple Bear, a gente tem a aplicação da flauta. E aí o aluno também vai começar a aprender ali a posição das notas na pauta, vai começar a ler, escrever música e produzir música usando um instrumento que é dele, que ele pode levar para casa, que ele pode tocar, que ele pode, enfim, desenvolver aí e ir muito além do que a gente trabalha aqui dentro. Então gera essa curiosidade, aguça essa percepção das sonoridades e o aluno aí vai voar a partir daí.
No ensino fundamental 2, aqui em São Bernardo, nós utilizamos a escaleta. Não sei se vocês conhecem esse instrumento. É um instrumento que parece um pianinho, só que você assopra. Ele tem um som parecido com a sanfona. Então, é um passo a mais que o aluno dá. Então, ele está tocando um instrumento que é de sopro, mas também é de teclas. Então, ele consegue ali aprender a parte da digitação, posição dos dedos num instrumento de tecla, que vai facilitar. Futuramente, se o aluno quiser tocar um piano, um teclado, um instrumento de teclas, ele vai ter essa habilidade. Então é o que eu falo sempre, né? A gente quer formar o quê com a aula de música? A gente quer formar seres humanos desenvoltos, seres humanos que consigam se comunicar, se expressar, né? Hoje eu acho que uma das grandes habilidades que o mercado de trabalho pede é você saber falar em público, né? Você saber se expressar, expressar suas ideias. Então a música colabora nesse desenvolvimento dos alunos. Então tem aluno que vai ser advogado, aluno que vai ser juiz, aluno que vai ser palestrante, escritor, enfim. Mas todos os alunos que têm contato com a música, eles vão ter essa habilidade de se comunicar. E claro, tem alunos que podem ser músicos, por que não? Tem alunos que podem se tornar grandes nomes da música brasileira, e a estrutura que a Maple Bear oferece, eu vejo muito isso lá na frente. Eu tenho certeza que lá na frente nós vamos ver alunos que serão grandes cantores do nosso país, instrumentistas, e isso também é possível, claro, se for a escolha do aluno, sempre. Poxa, que bacana. Fiquei bem impressionado aí com a sua fala. Achei muito legal e várias coisas me chamam a atenção. Acho que primeiro essa questão da oportunidade. É legal você ver o professor de música que quer formar o aluno e não formar músicos. Eu acho que essa é uma grande diferença. Então você tem mais uma disciplina que foge daquele hall das disciplinas convencionais, e o que você quer é que isso contribua com a formação e com habilidades do aluno. É o que você falou, talvez é pela aula de música que ele aprenda a argumentar, é pela aula de música que ele perca um pouco da timidez, que ele consiga se expressar, que ele consiga se colocar, apresentar. Então acho que vem muito aí nessa narrativa e nessa conversa que a gente tem, de como todos esses conteúdos, independente, porque a música tem seus conteúdos. Sim, sem né? dúvida, Tem as suas técnicas, assim como práticos. tem matemática, assim como tem ciências, assim como todas as outras disciplinas têm. E aí é legal quando a gente vê que a gente começa a colocar todas elas no mesmo lugar, que todas elas têm a mesma dimensão, estão no mesmo nível. Por quê? Porque todas elas vão ajudar na construção desse aluno e servem de subsídio para o que você falou, que é a escolha. Seja advogado, seja um próprio músico, seja médico, seja um palestrante, seja um escritor, ou seja, independente da escolha do aluno, você como professor de música, e eu vi também o Taluan como professor da área de exatas, né, de química, de física, do laboratório, todos esses professores estão ali para ajudar a desenvolver, aumentar esse repertório para que os alunos tenham diversas oportunidades. Então quer dizer que aqueles 5, 10 segundos de você cantando com os alunos representam tudo isso, Representa tudo isso. E sabe o que é legal, Richard? Olha a magnitude da campanha da Maple Bear. Exato. O quanto tudo aquilo representa aquilo que de verdade a gente acredita que quer fazer. Pô, sensacional, Carlos. Eu estava conversando com uma colega de trabalho, inclusive ontem, aqui dentro da escola, e falando sobre a formação em música, como que funciona, né? E aí ela comentou, como que é essa questão? Como que é um vestibular em música, por exemplo? Eu não consigo imaginar. Eu falei, é uma matéria, né? Uma disciplina que você tem que fazer 3 vestibulares. Ela, como assim 3 vestibulares? Eu falei, você faz o vestibular comum, que é aquele da redação, que todo mundo conhece, que é já é o padrão. Você faz o vestibular teórico, onde você tem questões também escritas, mas dentro da área da música, e você faz o vestibular prático, onde você vai tocar para poder provar a sua habilidade ali para uma banca que vai estar te julgando. Então, o que é interessante isso, né? A gente oportuniza essa experiência de estudar música para os alunos dentro da escola, e o aluno ele vai criar uma série de habilidades que vai ser útil em diversas áreas. Política, área de gestão de pessoas, enfim. Mas também o aluno da Maple Bear, se ele quiser estudar música, ele está pronto para fazer um vestibular. Coisa que os meus colegas de sala, lá atrás, não tinham essa oportunidade, porque eles não tinham música na escola. Então, eu tive a oportunidade de fazer música num nível universitário, por quê? Porque minha mãe também é professora de música. Então, eu cresci num local aprendendo música. Mas eu tive colegas também que tocavam violão super bem, que cantavam super bem, que não conseguiam passar num vestibular. Então, é isso, é oportunizar. Claro, o aluno pode usar essa habilidade da maneira que ele bem entender.
aprender. E se ele quiser seguir na música, ele também está pronto. E sabe o que é legal, Richard, que eu vejo na aula de música? O aluno aprender a lidar com o erro. Isso é fantástico. Aprender com o erro. Aprender com o erro e lidar com o erro, ressignificar. Porque é fantástico. Quem estuda música, quem toca um instrumento, quem está nos ouvindo, acompanhando, vai saber isso que eu estou falando. Quem toca um instrumento sempre vai ter que errar. Sempre vai passar pelo erro. E a verdade é que na vida a gente sempre vai ter que passar pelo erro. E o aluno entendendo que errar está tudo bem, eu posso repetir, eu posso recomeçar, seja um trecho musical, seja uma digitação num instrumento, seja o sopro na flauta. Vai trazer essa habilidade também que hoje é muito importante. Ok, eu posso errar, mas eu posso recomeçar. E a questão da repetição. De repetir para quê? Para chegar no mais próximo possível da perfeição. Então, isso é muito legal. O aluno também está trabalhando uma habilidade emocional. De eu erro e está tudo bem, eu posso errar sozinho, posso errar na frente do outro e está tudo bem. Por quê? Porque eu estou buscando acertar, eu estou trilhando um caminho. Então, o aluno compreende a jornada a partir da prática de um instrumento. E essa jornada a gente carrega para a vida, para a profissão, para, enfim. Eu desenvolvo uma habilidade. Desenvolvimento humano. Que é a habilidade de lidar com o erro. Acho que isso é outra coisa. A escola precisa ensinar a errar. A gente tem que aprender. Porque isso é inevitável. Assim como o acerto, vai ter o erro. E aí, como que eu transformo isso da melhor forma possível na jornada de aprendizado? Exato, a superação. Exatamente. Né? E superar o erro, e trabalhar em cima, e melhorar. E essa busca que você falou da perfeição, que é um horizonte, na verdade. Horizonte. Né? A gente, toda vez que a gente acha que a gente está próximo... Ainda falta muito. Ainda falta muito, exatamente. Poxa, que bacana, Carlos. Nossa, eu convido todo mundo a assistir a campanha de novo depois dessa conversa, porque eu acho que a gente vai olhar para essa cena com outros olhos. Quero super te agradecer desde já. Legal. Pelo bate-papo, pela conversa. Mas tem uma pergunta que é a pergunta inevitável, que eu acho que eu tenho feito para todo mundo, porque a gente está falando de uma campanha, né? De uma campanha publicitária aí. Você mesmo falou, com toda essa questão cinematográfica, que teve todo esse cuidado que a gente teve. Mas para você, Carlos, professor da Maple Bear, conta pra gente por que escolher Maple Bear? Tá, vamos lá. Eu vejo que a Maple Bear é uma escola que está realmente preocupada com a formação integral do aluno. Tá? Então, o modo como a Maple Bear oportuniza várias habilidades a serem desenvolvidas a partir da particularidade do aluno, e ele pode experimentar, porque o aluno, né, a criança, ela não sabe muito para onde ela vai. E o fato dela poder experimentar um laboratório, poder experimentar um estúdio de música, poder experimentar o palco, vivenciar o palco, né, nas apresentações, isso é algo que a gente tem sempre. Eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, essa é uma grande oportunidade. Além do idioma, né? Claro, o idioma, o inglês, assim, hoje é fundamental. O inglês hoje é indiscutível. Mas o aluno poder também desenvolver essa série de habilidades, eu acho sensacional. E o que eu vejo do aluno da Maple Bear é um aluno realizado. Né? Porque eu tenho aluno que vai para aula de música, mas que de repente não gosta tanto de música. E tá tudo bem, porque ele se realiza no laboratório, ele se realiza na robótica e ele entende que a música tá ali para somar. Da mesma forma que tem aluno que talvez não vai se desenvolver assim, como todos esperam em matemática, em português, mas vai chegar na aula de música e ali ele vai se identificar e ele vai ter o protagonismo dele. Então, eu acredito que esse fator de oportunizar experiências para as crianças, para os alunos, desde cedo, eu acho que é um grande diferencial. Nossa, muito legal. Acho que a gente termina esse bloco com uma mensagem muito importante que a gente sempre fala na Maple Bear, que é justamente essa coisa de manter o aluno no centro do aprendizado, o aluno no foco. Não é sobre a gente, não é sobre o que a gente quer. Não é sobre matemática, não é sobre música, não é sobre química, mas é sobre o que cada aluno vivencia, sobre o que cada aluno desenvolve e como isso de fato vai impactar na vida dele para que ele esteja cada vez mais preparado para fazer as suas próprias escolhas com tantas oportunidades que existem por aí. Super obrigado. Uma escola pulsante, né? Uma escola pulsante. Obrigado por organizar os sons pra gente. Ah, obrigado aí por fazer também esse amor pela educação e pela música pulsar. Foi um prazer, Carlos. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite. Valeu.
Bom, pessoal, vamos continuar mais um bloco aqui do nosso Maple Talks e vocês não vão acreditar com quem eu tô aqui agora. Eu estou com a Alexia. Não é a Alexa, é a Alexia, mas ela é professora de tecnologia e robótica aqui na Maple Bear São Bernardo, certo? Mesmo, certinho. Prazer conversar com você, obrigado por estar aqui. A gente já falou com a Laiane, a gente falou com o Carlos, a gente falou com o Taluan. E foi muito legal porque as falas deles nos trouxeram o quanto a campanha, aqueles 10, aqueles 15, aqueles 5 segundos, revelam um universo todo que acontece de verdade, né? Que é a sala de aula. A gente até brinquei com um deles, eu falei, vocês estão contando dos bastidores, mas não, nem os bastidores. Acho que a campanha que conta que são os bastidores, porque eles trazem aquilo que de verdade acontece no dia a dia. E aí tem uma cena da campanha que eu acho que é muito bacana e que conecta com o que eles falaram, que é o experimento de um dos nossos alunos. A gente tem inclusive uma escola que foi campeã nas Olimpíadas de Robótica, e aí mostra esse experimento que um desses alunos fez. E você, como professora de tecnologia e robótica, acho que tem muito, ainda mais do que a gente vive hoje, né? ChatGPT, inteligência artificial. Nossa, tem um universo de coisas aí que a gente pode falar. Mas o que eu queria ouvir de você é como é que é ensinar, né? Como é que é preparar essas aulas de tecnologia e robótica para um aluno Maple Bear em uma escola Maple Bear. Ensinando tecnologia e robótica para eles, a gente está mostrando para eles o caminho da nova era, né? Que é a era digital. Então, eu tenho certeza que tudo isso que a gente ensina nas aulas de tecnologia, nas aulas de robótica, vão servir para eles na profissão deles, no futuro deles. E sobre as aulas de robótica, especificamente, a gente trabalha conceitos de engenharia, matemática, física, tudo em atividades práticas. Então, são atividades baseadas em projetos, né? E cada aula é um projeto diferente, onde eles aprendem coisas novas na prática. Tá surgindo aí, acho que uma outra coisa muito legal na sua fala, que é a questão da interdisciplinaridade. Sim. Acho que 2 coisas que você falou bem interessantes. Primeiro, o quanto essas habilidades que eles estão aprendendo por causa da era digital, eles vão poder usar em qualquer profissão, em qualquer universo. Acho que esse é um ponto fundamental. Né, essas habilidades que estão sendo desenvolvidas. E o segundo que você trouxe aí é que o foco talvez não esteja na tecnologia diretamente, mas em como eles vão usá-la. É isso, a gente aprende a trabalhar em equipe também, com todos os projetos, nunca são feitos individuais. Eles aprendem a usarem criatividade para resolver problemas. Então, olha só, colaboração, criatividade, que são habilidades que a gente precisa em qualquer profissão, que estão ali presentes. Essa questão da interdisciplinaridade também, porque você falou de engenharia, de matemática, quantas outras linguagens não estão relacionadas Sim, com muitas isso? coisas que eles aprendem no teórico, dentro da sala de aula, eles podem experimentar isso nos laboratórios que a gente tem. Então, se torna muito mais fácil uma matéria difícil que talvez eles não se sentiam muito à vontade, vendo os experimentos, as coisas acontecerem como realmente são, torna muito mais fácil para eles aprenderem. Eu adoro tecnologia, eu confesso pra você que eu sou eu fã também. de tecnologia e eu realmente acho que isso precisa estar dentro da escola. A gente precisa trazer isso de forma consciente pra dentro da escola e não dá pra ignorar o mundo. A escola não pode ser uma cápsula que ignora o que tá acontecendo ao redor dela. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque eu também acredito que nada vai substituir o ser humano. O ser humano ele tem uma capacidade de argumentação, do contato no olho, da conversa e do diálogo, que não tem nada que substitua isso. E aí, assim, qual é a faixa etária que você dá aula hoje? Eu dou aula pro ensino fundamental inteiro, pro 1 e pro 2. Então você dá aula desde os pequenos do até primeiro ano até o 9º. Aí a pergunta é, eu acredito, até pela experiência que eu tenho em escola, que muitos desses alunos vêm sabendo que eles sabem tudo sobre tecnologia. Exatamente. Ou que eles conhecem. Uhum. E a grande verdade é que eles não são nativos digitais. Eles podem até saber usar o aparelho para aquilo que interessa, mas não para outras oportunidades. Conta um pouquinho como é que é isso pra gente. Bom, eu vou começar primeiro contando como que é cada aula, né, de robótica. Então, para cada faixa etária, eu utilizo um kit diferente no ensino fundamental 1.
No Ensino Fundamental 2, a gente já vai para as partes das máquinas, das impressoras 3Ds, corte a laser e, né, programação. Então, quando eles se deparam com uma coisa que eles nunca tinham mexido antes, então eles sabem o que é uma impressora 3D, eles sabem o que fazem, mas a partir do momento que eles começam a operar, a modelar, né, a desenhar, a projetar, aí eles imprimem, às vezes alguma coisa não dá certo. Por que não deu certo? Então eles vão solucionar ali um problema da vida real, coisa que eles vão usar com certeza na vida deles, né? Dependendo da profissão, claro. Mas, então, a gente, para cada faixa etária, tem um nível de dificuldade. De diferente, dependendo de como esse aluno... dependendo da faixa etária e daquela proposta que você tem no projeto específico que está sendo desenvolvido. Uhum. E o que a gente pode esperar de uso de tecnologia na escola? Como que você vê isso... né, como isso acontece hoje e o que você acredita que a gente pode esperar aí nos próximos anos? Olha, eu acho que a gente não pode proibir eles, por exemplo, de usar um chat GPT. Eu acho que eles têm que saber a pesquisar, eles têm que saber a fazer os trabalhos, mas a gente tem que mostrar que aquilo também é uma ferramenta. Então, eles têm que usar as tecnologias que eles estão usando, aprender a usar para fazer coisas maiores. Então, assim como a tecnologia está evoluindo, eles também são, e a gente tem que entender isso. Nossa, muito bom você ter falado isso. Você acabou de me lembrar de uma experiência recente que eu tive, mas acho que o ponto principal e inicial é assim, a gente precisa ensinar criticidade. Sim. A máquina não é capaz de criticar. E se ela for capaz de criticar, é porque ela foi programada de alguma forma. Então, essa criticidade vai ser sempre limitada. Sim. Enquanto o ser humano consegue sempre muito além quando a gente está pensando nisso. E você acabou de lembrar de uma experiência que eu vivi recentemente. Acabei de voltar do Canadá e eu fui visitar uma escola que eu não conhecia. E essa escola estava tendo uma feira de vários projetos que os alunos tinham realizado. E um dos projetos era justamente a exposição de diversas redações, né, das famosas essays que esses alunos do Ensino Fundamental 2, do Middle East, tinham feito. E aí eles tinham uma redação feita pelo chat GPT, e uma outra redação ao lado feito pelo aluno, comparando o nível de criticidade. Que legal. Então, assim, é exatamente isso que você falou. Porque a nossa reação natural é proibir ou ter medo dessas coisas dentro da escola. Porque o aluno vai colar, porque ele não vai produzir, porque vai substituir, porque eu não vou ser capaz de dizer se foi uma produção autoral ou se aquilo teve o uso da máquina ou não. E aí, a partir do momento que eu proíbo, eu causo mais curiosidade ainda, porque tá o mundo inteiro falando sobre isso. Mas se eu trago isso para dentro da escola e trabalho o elemento que é humano dentro da tecnologia, eles conseguem transformar, eles conseguem de fato trazer essa criticidade para tudo isso. Legal. Bom, acho que mais do que justificado e explicado a importância da gente ter essas atividades que enriquecem o currículo e que vão para além das disciplinas tradicionais e o quanto elas são igualmente importantes no nosso currículo. E aí eu tenho uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que eu queria fazer para você. Por que escolher Maple Bear? Olha, eu vou falar que eu tô trabalhando aqui... Esse é meu 10º ano na Maple Bear, né? Uau! Eu entrei em 2014, no meio de 2014. E a primeira vez que eu entrei na escola, eu me encantei. Eu me encantei de uma forma... Você se encantou com o quê, Alexia? Eu me encantei com... Era uma escola humana, não parecia uma prisão, que é as experiências que eu tive antes, como aluna. E minha mãe estava me esperando lá fora no carro, e eu entrei no carro e falei, mãe, eu preciso trabalhar nessa escola. E depois que eu comecei a trabalhar, minha mãe falou, não vai achando que vai ser fácil. E quando eu comecei a trabalhar, eu fui me encantando cada vez mais, e eu não me vejo trabalhando em outra escola. Tem um tratamento muito humano com os alunos, o ensino é excelente, todos os professores são ótimos também. Então, eu confiaria de deixar o meu filho na Maple Bear. Nossa, que bacana. Que legal ouvir isso. Super obrigado pela sua participação. Obrigado pelo bate-papo. E a gente volta daqui a pouco para encerrar esse Maple Bear Talks e falar um pouquinho de leitura e de escrita.
Bom, vamos começar agora o nosso quinto e último bloco do Maple Bear Talks, que a gente está falando sobre a campanha e trazendo como aquilo que a gente assistiu, aquilo que a gente vê na campanha é de verdade o resultado do que acontece dentro de sala de aula. E para encerrar esse bloco, eu tô com uma pessoa muito especial aqui da Maple Bear São Bernardo, que é a Angélica. A Angélica é coordenadora da escola, mas antes de coordenadora, você também foi professora. Então vamos começar contando um pouquinho da sua trajetória aqui na Maple Bear? Vamos. Eu iniciei na Maple Bear há 4 anos atrás. Eu fui professora de ELA do Year 5 e fiquei 1 ano só como professora. E aí já no final do ano que eu entrei, eles me convidaram para a coordenação. Eu já tinha experiência como coordenadora em outras escolas. E quando eu decidi vir para Maple Bear, foi assim, um sonho. Eu desisti ali de uma outra coordenação que eu estava há muito tempo, mas acho que trabalhar na Maple Bear e talvez estudar ali, né, também seja um sonho, assim, de muitas pessoas. Eu já conhecia pessoas que trabalhavam aqui e eu falei, não, eu vou tentar. Nem que for para eu ir para a sala de aula, mas eu quero estar dentro dessa escola. E aí, no fim, acabou fluindo, voltei para a área que eu gosto mesmo, que eu me identifico, que é a coordenação. E é incrível, eu amo essa metodologia. Angélica, legal você falar isso, porque assim, quando a gente fala da campanha, a campanha tá vendendo um sonho, né? E o que a gente não quer iludir, a gente quer criar uma expectativa real. A gente quer que a campanha ali de verdade represente o que acontece dentro da escola, represente o que acontece na Maple Bear, pra gente poder trazer essas pessoas e elas de fato experimentarem e vivenciarem aquilo. E aí você falou que trabalhar na Maple Bear pra você era um sonho. Por que a Maple Bear é um sonho? A metodologia é incrível, bate muito assim com os meus valores. O fato de a gente olhar muito para os alunos, dele como um todo, do emocional, do físico, de fazer as crianças questionarem e investigarem. Isso para mim é incrível e é o tipo de educação que eu acredito. Que bacana. Então, quer dizer, você tem aí a união dos seus valores com os valores da escola e proporcionar isso para todos esses alunos. E achei legal na campanha, você está fazendo uma atividade de leitura com os alunos. Conta um pouquinho pra gente, como que foi participar, como que foi organizar e como que você sentiu, porque você foi professora ali de novo naquele momento. Conta um pouquinho pra gente. Foi muito divertido, No meu trabalho do dia a dia, assim, também como coordenadora, eu também entro em sala de aula, às vezes eu peço para ler o livro ali para as crianças, é bem legal essa interação. E aí, na campanha, a gente fez uma leitura compartilhada, em que todos os alunos ali, cada um tinha o seu livro, e a gente foi explorando ali a história. E foi muito legal que as crianças estavam, de fato, curiosas para ler o livro. E eu lembro que elas me perguntaram assim, mas depois você vai ler o livro todo pra gente? Foi bem legal. E é uma coisa que acontece mesmo ali no dia a dia. Todos os dias a gente tem leitura, diversos tipos de leitura. As crianças ficam super instigadas a ler, a participar. Queriam que você continuasse. Queriam de verdade, assim, do tipo, não, vamos ler o livro mesmo. Foi muito, muito, muito legal e é uma coisa que faz parte ali da rotina deles. Eu vejo, assim, um diferencial muito grande nos alunos da Maple Bear é justamente essa vontade, esse vínculo, esse laço que eles têm com livros, com leitura. Eles respeitam muito isso e eles gostam muito. É um momento, assim, da rotina que eles esperam, que eles pedem para eles mesmos lerem os livros para os amigos. No momento de brincadeira livre, às vezes as crianças escolhem ler um livro. É muito forte. A gente estava falando no bloco, num dos blocos anteriores sobre a questão do perfil do aluno Maple Bear. E eu acho que isso que você trouxe é um dos elementos que define esse perfil. Sim. Essa paixão pela leitura, né? Que a gente desenvolve isso desde a educação infantil, e aí você tem alunos do ensino fundamental 2 e alunos no ensino médio que são apaixonados por ler, que são apaixonados por escolher diferentes leituras. Eu acho que isso é uma das características desse perfil. E você teve ali a oportunidade de representar, não vou dizer atuar, porque foi verdadeiro, foi né? Super foi real. Tão verdadeiro que eles Tanto queriam. Que depois eu tive que ler mesmo o livro para as crianças. Porque eles atender ficaram. Essa expectativa eles, não, que mas era eu quero ler, eu quero saber. Era um livro sobre fairy tales, contos de fada, e aí tinha um dragão na história, e eles queriam saber o que ia acontecer no final. Então, depois que a gente fez ali aquele momento, eu sentei com eles e fiz a leitura Poxa, do que livro. Bacana. Você coloca professor e aluno junto, não tem como dar errado. Não tem como. Vai acontecer da melhor forma possível. Sim. Que bacana. E aí você teve essa oportunidade de representar ali, né, de trazer um pouco essa vivência de uma das coisas que é fundamental, que é um dos cores que a gente fala da Maple Bear, que é a leitura,
que precede a escrita. E aí eu queria que você contasse, até com a sua experiência, não só como professora, mas como coordenação, de quem acompanha essa evolução toda, como que esse processo se desenvolve, né? Como que a gente, na Maplebear, trabalha a leitura e escrita? Isso é uma coisa que é forte ali desde os pequenininhos, assim, toddler, crianças de 2 anos, né? A gente já trabalha essa questão dos livros. Então, tem os momentos ali deles apreciarem os livros, de contar a história, de já reconhecer o nome. E é todo de lidar ali com as letras, de vamos fazer letras com massinha. E hoje, eu tenho crianças de 3 anos que já conseguem ler o nome dos amigos. Por criar esse vínculo, assim, de uma forma gostosa, de uma forma lúdica. A gente trabalha muito com o lúdico aqui, né? Não é só ficar ali no papel fazendo tracejado, o famoso não. brincar, né? Exatamente. O quanto brincar é importante para o aprendizado, Exato. Brincar com as letras, o brincar com esse universo para provocar o aprendizado. Exatamente. Então, a gente usa diversos materiais, recursos, desde pequenininho, manipulativos, a areia. As crianças adoram ficar desenhando na areia, massinha é uma coisa que a gente usa bastante, também letras móveis, e aí vai ali ajudando todo no processo que vai justificar ali a escrita, a leitura a longo prazo, né? Isso. Quando a gente fala desse processo de alfabetização na Maplebear, né, do aprender a escrever, indo ali depois da leitura, porque as duas coisas vão acontecendo juntas, a gente tem ali um marco, né? Acho que um dos marcos mais significativos da escola é quando as crianças passam a escrever, quando o código escrito começa a fazer sentido para esses alunos, né? Ali por volta do final do primeiro ano, do Year One, é quando a gente tem essas expectativas que todos compreendam esse código. E daí para aí é um mundo, é um repertório todo que a gente vai desenvolvendo, diferentes tipos textuais, diferentes gêneros, e a gente vai desenvolvendo cada vez mais e aprofundando a leitura e a escrita. O que você consegue trazer de exemplos concretos, de vivências, de coisas que você já viu nesses alunos que te chamaram a atenção, que mostram e comprovam um pouquinho desse processo que a gente faz? É muito interessante o quanto as crianças têm esse apreço mesmo, o quanto eles são curiosos, né? Eu tenho bastante contato com os pais, eles sempre falam, nossa, eu tava vindo pra escola e meu filho tava lendo lá diversas placas, me fazendo perguntas, questionando o significado de palavras. E é muito legal quando as crianças começam a escrever com autonomia. Uma coisa que acontece muito é eles escreverem cartinha pros professores. Eu recebo cartinhas, assim, super fofas, deles querendo mostrar ali que sabe e mostrar o amor, né, pela equipe. Isso é muito legal. E quando eu era professora, no meu primeiro ano que eu dei aula pro Year 5, eu lembro que um pouco antes da gente entrar de férias, a gente estava estudando narrativas, né? E eu lembro que um pouco antes de a gente entrar de férias, um aluno falou assim pra mim, Miss, eu gostei muito de escrever histórias. Eu posso escrever uma história durante as férias e você me ajuda? Aí eu, claro! E assim, ele passou as férias escrevendo um livro, ele escreveu um livro, ele ilustrou. Foi muito legal. E aí, quando a gente voltou de férias, ele me entregou, a gente viu, corrigiu junto ali o que precisava. E eu vejo, assim, as crianças gostando muito disso. Leitura e escrita da Maplebear é muito forte, as crianças fazem com gosto mesmo. Que muito show, legal. Que bacana. Nossa, é muito legal ouvir isso. E aí eu quero conectar 2 pontos, assim. Lá no começo, você falou assim, eu fiz a leitura e os alunos queriam que eu continuasse. Eles queriam que eu lesse o livro até o final, que a gente continuasse a história. E aí agora você me contou desse aluno no 5º ano que queria escrever, que passou as férias produzindo. O que a Maplebear faz, né, que ajuda com que o aluno construa essa relação tão próxima e tão íntima com a leitura e escrita? Eu acredito que o contato diário com isso e essa relação mesmo de respeito com livros, de instigar mesmo, de gerar curiosidade nas crianças, né? Quanto mais curiosas elas estão, mais elas vão perguntar, mais elas vão querer ali fazer, pensar. Então, eu acho que todas as atividades que a gente proporciona ali no dia a dia gera essa curiosidade. E o fato deles terem um contato, assim, direto e o tempo todo com os livros, com as palavras, em diversos formatos, não só no papel, acaba ajudando eles e estimulando mais essa vontade. Então, o retrato que a gente tem ali na campanha desse momento da leitura
traz todo esse repertório, todo esse contexto que você está falando de aprendizagem, de protagonismo, para que o aluno de fato ame a leitura e a escrita, é isso? Sim, sim. E isso acontece todos os dias, em todas as séries, assim, desde os pequenininhos. Angélica, acho que outro ponto bacana que você trouxe, conectando com essa fala, é desse aluno que quis escrever nas férias, que quis produzir o próprio livro. E eu acho que, assim, o programa estimula isso, né? Na campanha, a gente, inclusive, tem ali a primeira... né? A gente fala muito da primeira vez. Da primeira leitura compartilhada até a primeira noite de autógrafos. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que é... Você contou o que é essa leitura compartilhada, mas a gente tem uma estrutura, né, metodológica para ensinar a ler e a escrever muito bem estruturada, para que, de fato, os nossos alunos sejam protagonistas a ponto de escreverem os próprios livros e, se quiserem, divulgar esses livros. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo pra gente. Dentro da rotina, né, além da leitura compartilhada ali, que é a professora, junto com os alunos, cada um com o seu livro, a gente tem outros tipos de leitura que vão instigar as crianças ali também a produzir, a gerar curiosidade, né? Então, a gente trabalha bastante também com a leitura interativa, que é a professora ali tá lendo com o livro e mostrando ali para as crianças prestando atenção, e aí ela vai questionando, perguntando para as crianças o que ela acha, o que vai acontecer aqui, por que será que esse gatinho tá em cima do telhado, coisas assim do tipo. Tem uma coisa que as crianças gostam bastante, que é o ler para si e o ler para o outro. Então tem os momentos ali em sala de aula em que as crianças podem ler para elas mesmas ou elas podem escolher para ler para um amigo. E eles gostam muito dessa troca. É a famosa leitura deleite, né? A leitura por prazer. O prazer Exato. de ler, porque aquilo é gostoso, porque eu me encanto com a leitura, porque eu viajo a leitura interativa, que traz, na verdade, esse modelo, né? A professora fazendo é fundamental. Exato. Que eu quero ler e como que eu me relaciono com a leitura. E aqui a gente gera até algumas propostas de alunos mais velhos lerem para alunos mais novos. Então, ter essa interação, não só da professora e aluno, mas dos alunos entre si. Porque a gente vê que os alunos menores, eles se espelham muito nos alunos maiores. Então, eles ficam, uau, nossa, ele tá lendo para mim, que legal. E às vezes até os alunos pequenininhos pedem para ler para os alunos mais velhos. A gente gera toda essa interação, eles ficam super orgulhosos, eles gostam bastante. E aí, a partir daí, eles começam a desenvolver outras habilidades, né? É uma consequência. A criança que gosta muito de ler, ela vai gostar também de escrever e vai escrever bem. Então, a gente proporciona momentos também deles fazerem as próprias criações, eles criam livros, criam receitas, criam combinados, contratos. E é uma forma, assim, de a gente conseguir expor também esses trabalhos. Normalmente a gente chama os pais, faz uma atividade, uma apresentação, um dia de autógrafos, por exemplo, deles virem aqui apresentar o livro para os pais, eles se sentirem mesmo como autores e fazer ali a dedicatória deles. Isso é muito legal, as crianças gostam bastante. Tem produções que realmente poderiam virar livros, né? Sim. É que talvez os nossos alunos não decidam, não escolham. A gente falou muito sobre escolha também ao longo desse episódio, o quanto a gente cria diversas oportunidades, e essa é mais uma. Olha, você tem a oportunidade de produzir, você tem a oportunidade de ser um escritor, você tem a oportunidade de vivenciar isso se você quiser. E a escola traz mais essa oportunidade e isso ajuda os alunos a desenvolverem várias habilidades. E é legal quando você fala dessa leitura dos menores com os maiores, porque para aquele que lê é uma leitura independente, né? Ele está colocando em prática, ele está tendo a oportunidade de experimentar, vivenciar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele vê o professor fazendo, né? Quando o professor faz para ele. E para aquele que escuta é uma leitura interativa, porque ele está aprendendo com o outro ao passo que lê, porque ele pode fazer uma pergunta, porque pode ter uma inferência, porque pode ter uma predição e assim por diante. E eu acho que outra coisa legal da metodologia que eu queria que você falasse um pouquinho é assim, a gente sabe que os alunos eles estão em níveis diferentes de leitura. E isso é normal. Acho que uma grande expectativa, às vezes, que todo mundo tem é achar que dentro de uma sala de aula vai todo mundo estar no mesmo nível e todo mundo lê da mesma forma. Isso não acontece nem no universo adulto. Sim. Eu leio diferente, depende do meu repertório, depende da minha prática. Essa diferenciação, esses níveis de leituras é extremamente comum até o final da vida. E ele começa dentro da escola. E aí é claro que a escola vai criando essas oportunidades para que os alunos aprofundem e se desenvolvam cada vez mais. E aí eu queria
queria que você contasse um pouquinho dessas estratégias da famosa leitura guiada. A gente tem a leitura guiada que vai auxiliar ali os alunos a desenvolver a fluência na leitura, conhecer novos vocabulários, os sons, e aí é baseado justamente assim no tempo de cada aluno, né? Então a gente divide por grupos e aí vai respeitando ali o tempo de cada um e vai desenvolvendo conforme ali a habilidade deles e ajudando eles com a fluência, com o conhecimento ali de novas palavras, sons. Isso é bem legal. E é uma coisa que acontece todos os dias em sala de aula também. E respeitando cada aluno, o tempo de cada um. Porque a gente tem a oportunidade de trabalhar com grupos menores, Exato. conseguir identificar as necessidades desses alunos, o que cada um precisa, e aí um pode ajudar o outro, inclusive. Sim. Quer dizer, e consegue ter aquele olhar individual para cada um, né? Então, eu sei qual é a sua dificuldade, eu sei como eu vou te auxiliar, e que não vai ser a mesma dificuldade que um outro aluno vai ter. Então, a gente consegue criar esse olhar individual para cada um e ajudar a gente a diferencia desenvolver o aprendizado. Exatamente. A famosa diferenciação, né? Você consegue atender necessidades diferentes, perfis diferentes, e você aprofunda o conhecimento. Sim. E talvez é isso que talvez provoque toda essa paixão que os alunos têm por leitura na Maple Bear. Porque a gente é capaz de olhar para cada um de forma individual e atender essas diferentes necessidades. Sabe que eu nunca tinha pensado dessa forma. Acho que essa conversa foi bem bacana porque me fez refletir sobre isso. O fato da gente conseguir ter esse olhar individual, da gente entender a necessidade de cada um, da gente se aproximar desse momento de aprendizado, faça com que, de fato, eles amem e desenvolvam esse gosto pela leitura. Nossa, Angélica, super obrigado, muito bacana. Obrigada a você. Muito legal ver o quanto aqueles segundos daquela atividade revelam uma prática que precisa ser acompanhada diariamente. Sim. E o quanto esse trabalho ele é sério e responsável. Parabéns. Obrigada. Super obrigado. Foi muito legal, foi um prazer conversar com você. Acho que assim, essas reflexões, essa troca pedagógica, né? Você refletir, e tudo isso a partir da campanha, né? A gente fez aqui uma conversa tentando mostrar como a campanha traz aquilo que a Maple Bear acredita. A gente falou de valores, né? O quanto os nossos valores estão alinhados e quanto aquilo é um retrato da prática do dia a dia, do que os nossos professores fazem dentro de sala de aula. Então, mais uma vez, super obrigada, Angélica. Obrigada a você pelo convite. Foi muito bacana, muito gostoso mesmo. E quantas reflexões a gente não teve aqui nesse Maple Bear Talks, lá com a Laiane no começo, falando sobre matemática e ciências, né? Falando sobre experimentação, falando sobre a prática, que foi aquela atividade do aquário, falando sobre princípios científicos e também sobre a frustração. Aí a gente conversou ali com o Taluan, né, sobre a primeira vez, né, a experiência que ele teve de ver a primeira vez os alunos participando de uma experiência, e que isso acontece todos os dias na nossa sala. De música, o quanto diferentes disciplinas são importantes dentro do nosso currículo e como todas elas, independente do conteúdo, estão de fato desenvolvendo o aluno para que a gente abra diversas portas, diversas oportunidades e que eles tenham ali instrumentos e recursos suficientes para fazerem as próprias escolhas, assim como robótica, que também traz essa diversidade dentro do currículo de tecnologia, que é uma coisa inevitável. Encerrando aqui com a Angélica, mais uma vez, falando de uma das coisas que são fundamentais e precursoras para todas as aprendizagens, que é justamente a leitura e a escrita. O quanto os nossos alunos desenvolvem o amor por isso desde a educação infantil e cultivam aí no ensino fundamental e no ensino médio. Então, mais uma vez, obrigado. A gente encerra aqui e vejo vocês no próximo episódio. Obrigado!